esse PLC, número 4, pode e deve ser feito um planejamento a longo prazo no Estado. É indispensável, é uma forma prioritária se pensar o Estado do Paraná a longo prazo. Mas quero deixar claro que isso não precisa ser feito em forma de lei. Existem outros instrumentos e outras leis a nível nacional e já no Estado que dá para a gente utilizar para fazer isso. E quando a gente coloca um planejamento de longo prazo, a gente não pode simplesmente pensar no longo prazo, sem enxergar o médio, mas principalmente agir no curto prazo. E existe hoje uma cultura que vem aqui em 8 anos dentro do Estado, de se planejar e executar o planejamento feito para o curto prazo. Um exemplo disso, claro, é que em 2017 essa casa observou a mudança da LDO em mais de 609 vezes via decreto. Ou seja, o governo anterior mudou de atitude 2,5 vezes por dia trabalhado o seu orçamento, destinado ao Executivo. 23,5% do orçamento do Executivo foi mudado. Isso indica que 1/4 do dinheiro destinado ao Executivo foi mudado ao longo do tempo. Se a gente considerar os recursos já fixados, como despesa da dívida e outros, a mudança do dinheiro disponível atinge quase 50%, deputado Tiago. E essa cultura de se não pensar ao curto prazo e de não se observar isso, fez muito prejuízo ao Estado do Paraná. E a gente tem que entender que precisa discutir isso de uma forma mais harmônica e com toda a sociedade paranaense. No tocante à mensagem do projeto de lei, ele prevê um crescimento do PIB em 4% ao ano. Que Deus abençoe quem fez essa previsão. Que Deus ilumine e que ponha as mãos, que o governo seja tão eficiente e que isso aconteça. Sabe por quê? Porque o Boletim Focus prevê um crescimento de 1,7% do PIB do Paraná o ano que vem e 2,5% nos anos seguintes. A previsão do Itaú, Banco Itaú, para o crescimento do Paraná é de 1,3%. E a previsão do Citi Brasil é de 1,4%. Ou seja, fizemos um projeto de lei, encaminhamos à Assembleia com uma ideia que, se ela não se concretizar, pode ocasionar muito transtorno ao governo e ao povo paranaense. Em relação ao projeto em si, o artigo 2º, o inciso 2º, supõe ou dá a entender que o investimento vai ser priorizado ao longo desse governo. Porém, que o dinheiro e o recurso que precisa para se fazer os investimentos vão ser retirados, deputado Fruit, dos gastos correntes. Na linguagem contábil, gasto corrente é igual ao serviço prestado, qualidade dele e remuneração dos servidores. É daí que pode sair o dinheiro. Lendo esse inciso, eu tinha noção que estava tentando dizer isso, mas eu fui além e fui lendo o resto da proposta e no final cheguei à conclusão que infelizmente é isso mesmo. Ora, a gente tem que entender que o serviço de qualidade é o servidor que presta. E esses estão há 40 meses sem reposição. E o governo tem que optar nesse momento. Eu estou falando de reposição somente. Não estou falando do que é o ideal ainda da gente tratar das perdas salariais. A gente pode ter 3 cenários, segundo a presente proposta legislativa. O cenário ideal, sem dúvida nenhuma, seria aumentar o serviço e aumentar as obras do investimento. Mas o cenário coerente nesse momento, deputado Tiago, primeiro nesse ano, na minha avaliação, é aumentar o serviço, remunerar melhor os funcionários e manter, por enquanto, as obras. O cenário que vinha acontecendo no governo anterior era de menos serviço e muitas obras. E as obras, a gente entendeu o recado, o que é que estava acontecendo no Estado, porque tinha um grande volume de obras. A gente viu o passivo do Richa rondando o Estado ultimamente nos jornais. E o cenário péssimo, que a gente não precisa ter, é menos serviço
e menos obras. Ainda, no parágrafo 2º do artigo 2º, o Executivo vai elaborar o projeto de lei e vai enviar para essa casa. Mas com quem o Executivo vai construir um projeto de Paraná de desenvolvimento a longo prazo? Tem que dizer aqui, tem que contar para a gente quem que vai dialogar isso com ele. Vai ser o Fórum das Entidades de Servidores? Vai ser o G7? Vai ser os municípios? As entidades de classe? Os movimentos populares? Tomara que sejam todos juntos, dialogando. Mas tem que ter uma forma mais transparente, encampada nesse presente projeto de lei. Esse projeto de lei é uma facada na autonomia dos próximos governos. E o que eu quero dizer é que ele se sobrepõe ao PPA, à LOA, à LDO, e daqui 4 anos, se a gente tiver um novo governo eleito, cujo seu plano de trabalho foi votado e legitimado pela sociedade paranaense, ele não vai poder executar, porque a gente aprovou um projeto de lei de desenvolvimento a longo prazo do Paraná. A gente vai estar matando toda a autonomia de um novo eleito, ou de uma nova eleita, seja para que daqui 4 ou seja para que 8 anos. Está parecendo que é um projeto de domínio a longo prazo, domínio da vontade popular se manifestar. E a gente não pode jamais matar essa autonomia de uma eleição. No artigo 4, parágrafo 3º, inciso 1, 2 e 3. Aqui se encontra a fórmula mágica, ou melhor, a fórmula de sucesso para esse projeto. Fala que temos que ter equilíbrio de contas públicas. Ótimo, ótimo, ótimo. Ampliar a capacidade de investimento. Parabéns, muito parabéns para essa premissa. Moderação gradual da carga tributária. Só faltou contar uma coisa para a gente. Qual que é a fórmula para você equalizar os 3? Que em determinados pontos, eles são contraditórios um ao outro. Mas a gente tem que escrever isso. E aqui eu vou dar um exemplo. Se a gente tem uma despesa de 100 e uma receita de 100, eu tenho um equilíbrio de contas públicas. Verdade. Mas se aqui eu vou aumentar o investimento, eu vou passar desses 100 para ter um investimento de 10 a ter uma despesa de 110. E se ainda eu for reduzir a carga tributária, que hoje era 100 para 90, eu vou ter uma receita de 90. Ora bolas! Se eu tenho uma despesa que se aumentou de 100 para 110, e uma despesa que aumentou de 100 para 110, e uma receita que recuou de 100 para 90, eu tenho uma dívida de 20. Daí vem o artigo 5º da lei. Será através de contenção da despesa corrente que sairá esse saldo. Ou seja, despesa corrente é salário de servidor, número de serviço prestado e o custeio da máquina pública. Então eu estou vendo muito claro nesse projeto de lei uma opção política. E espero que agora a gente dialogue e discuta isso, que o povo paranaense, principalmente o serviço e o servidor, precisam de outros cenários. Toda vez que se fala em equilíbrio financeiro nesse Estado, quem sofre é o servidor. Parece que todo o mal causado vem do servidor. Por fim, no capítulo 2º, na seção 1, fala de um conselho de gestão governamental. Diz que vai ter 7 membros. Eu quero perguntar, quais os critérios de escolha? A gente não pode deixar simplesmente para determinar ou indicar pessoas de um determinado setor e contrapor o outro. Eu queria que também tivesse escrito qual vai ser a fórmula usada para escolher as pessoas. Quem serão os representantes, cada entidade que vai ser representante. Na seção 2ª, que trata de receita e despesa desse projeto, ocorre muita contradição. Primeiro, que quem legisla sobre isso é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é maior do que qualquer lei estadual. Segundo, é que a Lei 18.469 de 2015 trata do aporte ao Fundo de Previdência no período de solvência, através de royalties da Itaipu, no valor de 1 bilhão. E esse projeto quer mudar isso, e vai mexer na previdência do servidor novamente. É um alerta. Na seção 3ª, gestão de pessoal, medida totalmente inconstitucional. O artigo 37 da Constituição Federal normatiza como é a revisão geral aos servidores. E esse item que indica que 10% da receita de corrente líquida tem que ser gasto com investimento,
pode ser feito pela vontade do governador. Não precisa colocar isso no papel. Se ele acha isso, cria-se um modus operandi contábil de se executar isso. E não vem aqui colocar na casa, na nossa conta, para avalizar uma medida dessa. Porque ao tempo que a gente faz isso, a gente vai estar tirando de outros. Isso é uma escolha de governo. Governar a longo prazo é governo através de voto. Foi eleito para isso. Não vá fazer de suas vontades todas as leis para a gente cumprir e avalizar isso. Quero parabenizar o governo pela medida de tirar essa discussão agora e por pensar o Paraná a longo prazo. Mas quero deixar aqui a minha crítica da forma que tenta se conduzir as medidas com essas leis aqui dentro dessa casa. Não dá para aceitar isso. Por fim, seção 4ª, renúncia fiscal. Gente, renúncia fiscal é tratado por lei específica, por conta de cada matéria que vem aqui nessa casa. Toda renúncia fiscal que vir aqui tem que vir com relatório do impacto orçamentário, financeiro e etc. Como manda a LRF. Nós não vamos assinar, através de uma lei aqui simples, o nosso parecer, que não tem validade perante a LRF. Mas, no fundo, o diálogo está vencendo. No fundo, o Paraná está começando a avançar melhor. E eu quero agradecer o respeito da direção, dos líderes do governo, em sentar com a gente e ouvir as considerações de todos os deputados e de toda a classe de servidores. Mais além, essa medida aqui, esse PLC, não trata só de servidores. Está falando de um Paraná para os próximos 20 anos. Precisa ter um debate mais amplo com a sociedade paranaense, com as entidades de classe, com os movimentos sociais, com os prefeitos, com os municípios. A gente está falando do 4º estado mais rico do país, que sem dúvida tem um papel muito grande na economia brasileira e também latino-americana. E quero dizer, eu queria ouvir da onde vem nessa mensagem os 4% do PIB. Se isso acontecer, eu tenho humildade suficiente e vir aqui e pedir desculpa pela minha fala que eu estou fazendo nesse momento e aplaudir o governo e reconhecer. Mas nenhum cenário econômico, nenhum economista, nenhum instituto constitui 4% de crescimento ao PIB paranaense. Tomara que todos errem e o guru que fez esse projeto acerte. E eu vou estar aqui aplaudindo e ajudando a votar o que é bom para o Paraná, e aqui criticando e votando contra e apresentando sugestão para mudar e melhorar o nosso Estado. Obrigado da oportunidade. Ô, deputado, o senhor me permite uma parte antes que termine o seu tempo? Pois não. Deputado Arilson, antes de mais nada, eu gostaria de dar os parabéns pela forma construtiva que traz o debate. E a gente está vendo isso de uma forma muito rara hoje em nosso país, e é difícil que a gente consiga avançar para a construção realmente das pautas que a gente precisa que sejam avançadas, respeitando todos os lados. Eu quero lhe dar os parabéns em primeiro lugar em relação a isso e a toda a bancada que já nos procurou, a mim e ao próprio líder do governo, para tratar sobre esse projeto. Mas quero fazer aqui um apontamento. Esse projeto é um projeto extremamente importante e a decisão tomada pelo governador de levar essa discussão para frente, não agora, na verdade ela já era uma decisão tomada anteriormente, mas diante até dos fatos isso foi verbalizado. Mas o ponto é o seguinte: qual é a função do Estado? A função do Estado é prestar serviço público de qualidade, fomentando o desenvolvimento, geração de emprego, segurança, educação, saúde e qualidade de vida da população. Certo? Toda a receita que nós arrecadamos tem que ter esse objetivo final. Sabe quanto da nossa receita hoje sobra para investimento no Estado? Próximo a 0% da receita corrente líquida. 2%. Por favor, para concluir. Ou seja, 2% para atender aquilo que é a função principal do Estado. Isso faz com que nós, parlamentares, servidores públicos, estruturas organizacionais, não nos coloquemos em lados opostos, muito pelo contrário, nos alinhemos na mesma direção, porque o problema não está apenas com o gasto que a gente tem em alguma das áreas. O problema está no gasto total que a gente tem e nós precisamos discutir a eficiência do gasto da administração pública. Não se trata apenas de servidor público, não se trata apenas disso. E esse projeto ele tem uma capacidade, uma linha de ação muito mais ampla do que isso, que deve ser aprofundada. Cito 2 exemplos. Benefício fiscal. Hoje, quem é que está avaliando o resultado de ganho para o paranaense dos benefícios fiscais dados? Renúncia de receita.
Estamos abrindo mão de receita para conceder benefício fiscal sem avaliar se isso realmente está retornando para o paranaense. Essa legislação... Por favor, para concluir. Concluir. Portanto, a discussão é muito mais ampla do que essa. Todos os paranaenses, servidores públicos, parlamentares, oposição ou situação, têm que se debruçar nessa legislação, porque eu não tenho dúvida nenhuma que o objetivo de todos é o bom desempenho do atendimento